Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. No programa de hoje, a gente vai conversar com um baterista guarulhense que virou ator e está despontando em grandes produções do streaming, na internet e na TV. Eu estou falando do Alessandro Nazaré, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Alessandro. Obrigado, que honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E é um prazer, tá? É um prazer. Fico lisonjeado de estar aqui conversando com você. Super legal. Na verdade, agora você está numa grande produção ali da Star Plus. É uma série que retrata a história dos confederados americanos que vieram para o Brasil logo depois da Guerra de Secessão. Uma coisa super legal. Mas, antes de chegar aí, você teve, enfim, que trabalhar muito, né? Sim, você tem cara. toda uma carreira. Eu quero começar o programa desde o início dessa história. E eu ainda estou gatinhando ainda, né? Ainda estou gatinhando, mas graças a Deus, Deus tem me presenteado com bons trabalhos. Agora conta para mim, você nasceu aqui em Guarulhos, né? Nascido e criado em Guarulhos. Em que bairro? Eu nasci na Santa Casa de Guarulhos e moro no Parque Secap há 30 e... Tem que fazer conta, mas eu acho que tem uns 38 anos. Morei no Jardim Bela Vista também e um tempinho no Jardim Pinhal, mas é bem pouquinho mesmo. A minha infância, a minha adolescência, Parque Secap. Então você é guarulhense raiz porque nasceu aqui, Sim, né? prata da casa, dividi palco com o pessoal do Utopia, que virou Mamonas. Tenho bastante história para contar desses caras aí também. Graças a Deus eu participei de bastante coisa aí dessa história. Bom, a gente tem aqui as informações que você era baterista, né? Sim, sou. É baterista. Sou baterista. Eu não largo. Isso daí é uma... Eu costumo brincar, eu falo que as artes cênicas é a amante e a música é a esposa oficial que está em casa, ela esperando a gente. Então, olha que machismo, né? Oh, pelo amor de Deus. Mas é uma coisa que eu não largo. É uma coisa que eu não largo e aconteça o que acontecer na minha vida, flecha lançada que não volta. E como que começou essa história com a música? O que te levou para a música? Então, olha só, eu sempre fui espivetado. Fazia batucada. E um dia meu pai estava folheando um jornal. E um jornal Notícias Populares, olha só, isso faz muito tempo, a gente está falando em 1988, 87, 88, enfim. Aí ele folheando e viu aqueles quadrinhos assim, aulas de bateria com Duda Neves. Duda Neves é um dos 100 melhores bateristas hoje do mundo, né? Não sei se isso já subiu no ranking ou não. Enfim, aí ele falou, ô moleque, tá aí ó. Se vira aí, você fica fazendo essas batucadas aí, vai lá aprender. E ele duvidou que eu fosse. E eu fui. E era 40 vagas. O Duda Neves, com a genialidade dele, ele falou, gente, vamos diminuir a carga horária do curso pela metade e vamos colocar mais 40. Eu fui chamado no 39. Fui chamado, tô lá, aprendi bateria lá com ele. Tive pelo menos uma noção. Dali, cara, foi pro resto da vida, porque a bateria, ela não é só um instrumento, cara. Ela é... Você senta, você teve 300 mil problemas ao longo do seu dia. Você não é descer a porrada nela. Se você sentar aí... Limpa. Isso é maravilhoso, é mais do que um instrumento, é terapêutico até a bateria. Eu falo com muito amor. Aí, beleza, comecei tocando bateria, montei minha primeira banda em 88, 89, moleque, tocava... Nessa época, estava surgindo as grandes bandas, Guns, aí eu não sabia nem tocar direito, estava tocando Guns, estava tocando... Enfim. E qual era a banda? Qual o nome? Então, olha, começou com uma banda chamada Santo Sepulcro. Parecia um nome From Hell, né? Assim, nossa, Santo Sepulcro. Não, a gente tocava Engenheiros do Havaí, a gente tocava clássicos que estavam tocando na rádio. E a gente tocou em quermesse, tocou em festas de escola. O primeiro show mesmo foi uma semana cultural de uma escola chamada Glauber Rocha.
cinema. E foi muito legal. Ali eu já tive o tesão de saber que é aquilo que eu quero fazer para mim, a galera olhando, eu em cima de um palco, e enfim. E quais outras bandas, né? Em quais outras bandas você tocou aí durante essa sua trajetória? Então, aí depois a gente montou, o Santo Sepulcro acabou, né? Era uma banda muito embrionária, já era moleques, né? Aí eu montei uma banda chamada Necrophobic, que aí já começou uma certa profissionalização, o som era em inglês, era o início do heavy metal pesado quando estava vindo para cá. Tanto que aqui em Guarulhos, acho que só existiam duas bandas de metal pesado. Na época, os Sórdidos, que depois virou o Chipset Zero, que abriu show pro Sepultura, que abriu show aí pro Slipknot. Eles foram longe, banda de amigos, queridos. E a gente tocando e a gente tocava som cultural, pesado mesmo. Depois essa mesma formação mudou e tirou um pouco o pé, aí virou uma banda chamada Kali, que já era um lance mais pesado, mas era mais cadenciado, com um certo groove, você entendeu? Aí entrei pro Central do Rock, já som em português, tá? Era já no auge da Brasil 2000, então a grande banda que estava despontando era o Golpe de Estado. Era total influência Golpe de Estado, com o Catalau cantando, o vocal era uma figuraça, é uma figuraça ainda daqui da noite de Guarulhos, o Cezinha, amigo querido também. Você chegou a tocar a dividir palco, né, Sim, com os dividimos Mamonas palco. Assassinas? De Guarulhos, quem é músico dessa época, dividiu o palco com eles, tá? Eu vi o Utopia surgindo, tá? Foi até a abertura, quem tocou foi a gente, e eles surgiram, tá? Quem cantava era o japonês. Sabia disso que ele cantava? Ele cantava, ele tinha voz grave, então eles faziam muito cover do Ira. Aí o Dinho, palhaço, assim, foi entre os condomínios Rio Grande do Sul e o Santa Catarina, na quermesse. Aí o Dinho, palhaço, assim, toca Sweet Child O' Mine, toca Sweet Child O' Mine. E eles tocavam, que eles eram músicos fantásticos, fantástico é pouco. É assim, beirando a perfeição. Aí o japonês falou, olha, a gente toca essa música, mas a gente não tem quem cante. Vamos tocar? Quer subir no palco para tocar? E ele, palhaço, foi. E subiu e cantou daquele jeito dele, Sweet Child O' Mine. Gostaram do performance, da loucura do Dinho, pronto, ele entrou. E eu fui testemunha ocular da história nisso. Poxa, que legal. Bom, você tocou assim com constância durante quanto tempo? Depois você começou a tua carreira de ator, teve um né? Teve um hiato, mas eu não consigo ficar sem. Aí parei um tempo, voltei a tocar, parei de novo. Aí, há 5 anos atrás, eu tava toquei numas bandas de classic rock, mais como freelance, né? Eles precisavam de batera. Ali, o repertório é esse, quer fazer, faço. Ganhava meu dinheiro da cerveja da noite. E nesse intervalo, a gente vai conhecendo pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas, e me apresentaram o Marcos Oliveira, tá? Um grande dramaturgo aqui da cidade de Guarulhos mesmo. Ele que dirige A Paixão de Cristo, fez alguns espetáculos no Adamastor e tudo mais. E ele falou, Ale, vamos ser ator? Eu falei, você é maluco. Não, eu, ator. Não, você é eu. Não tem como. Toco bateria à noite, pá, doidão, pá. Não, não rola. Ele falou, eu vou te dar o desafio. Eu não fala a palavra desafio. Pronto, casei com isso. Aí é amante. E qual foi a primeira peça que você participou? participou? A Paixão de Cristo, eu fiz Pedro. Em grande estilo, então, você começou, hein? Ele é louco. Ele é louco, ele é louco. Falei, você vai ser Pedro. Eu falei, você é doido. Pedro, já tinha fala, já enfrentei, já... A gente fez no Parque JB Maciel, tinha umas 500 pessoas. Esse espetáculo é um espetáculo maravilhoso, maravilhoso mesmo. É um espetáculo que você, como
telespectador, você tem a sensação que você é da Galileia, porque você anda ao lado dos atores. Então você está andando ali, você vê um ator gritando do seu lado, crucifica Jesus, e do outro gritando, não, salve Jesus! E você no meio daquela atmosfera, você acompanha a crucificação no pé da cruz, tem gente que chora, tem gente que desmaia, é uma loucura. E eu, como Pedro, vai vendo. E como foi essa experiência para você de começar a atuar num papel tão forte? Na verdade, o Pedro é aquele que nega Jesus 3 vezes, não é isso? Então, cara, aí eu comecei a fuçar, assistir o filme do Mel Gibson, assisti várias, procurei na internet. Quem foi Pedro? Pedro Rocha, ele era uma pessoa mais dura, mais, sei lá, mais turrão. Tentei trazer esse cara e com a supervisão do Max, que é ele que desbravou, cara. Ele que foi me ensinando de pouquinho em pouquinho, com toda a paciência do mundo e falou, seu louco, é isso aqui, ó, papai foi me ensinando. E eu fui trazendo, eu fui aprendendo, vivendo isso daí. E hoje, poxa, tá, depois do Pedro eu fiz Caifás, também, peça fundamental também na história, né? Por conta dele que Jesus foi crucificado, todo mundo sabe na história. E foi muito legal. Depois outros espetáculos de teatro normal também, eu fiz, eu não vou me lembrar datas, tá? Por favor. Eu fiz o Cabaré da Chica Buraqueira. Comédia. Comédia total. Eu fiz um velho chamado Seu Vagino. Seu Vagino apanhava da Maria Curisco, uma mulher que batia em cangaceiro, pra você ter uma ideia. E eu era um velho bobão, mas eu tinha uma dubialidade, porque eu era muito mulherengo, escondido, porque se ela soubesse eu apanhava. Então tem várias cenas aí que eu tô apanhando, e eu apanho quase que de verdade. A gente tentou estabelecer algumas regrinhas aí, cênicas, mas o tapa vinha. E Panorama, o ciclo da sociedade, também é comédia, né? Também é comédia. O Panorama já é uma comédia e uma citação à vinda dos cabarés no Brasil. Porque cabaré antigamente não era esse antro que tem hoje de libertinagem, vamos dizer assim. Não, se faziam negócios, você entendeu? Os senhores donos lá dos engenhos e tudo mais, os prefeitos, se reuniam no cabaré. Se tinha show. Era um antro de cultura. Ao contrário do que é hoje. E a gente fez uma sátira em cima disso tudo e foi muito legal, cara. Foi muito legal. Bom, além de fazer essas duas comédias, você também foi o pai da Bela, do espetáculo Bela e a Fera, né? Isso foi lá, ele foi encenado no Shopping Jardim Sul, né? Shopping Jardim Sul. Da onde vem essa veia cômica? São 3 espetáculos, você traz um pouco de comicidade também para o pai da Bela, né? Então, cara, eu acho que talvez por conta de um parafuso a menos que a gente... Brincadeira. Ah, sei lá, cara, me fascina conversar e soltar e... Sei lá, eu gosto, por exemplo, desse lance da comédia. Eu gosto também de trazer algo mais duro, mais denso, mais nervoso. Tô aprendendo muito com isso, você entendeu? Tanto que eu fiz agora um curta-metragem, né? Na realidade fiz 2, mas o último que eu fiz agora foi o... Foi o Amor Eterno? Amor Eterno. Isso. O Amor Eterno. Mas eu vou pedir para você continuar contando a história do Amor Eterno, mas no próximo bloco. E a gente volta já já. Você que está acompanhando o Ponto de Vista, não saia daí. De volta com o Ponto de Vista, eu estou entrevistando o ator guarulhense Alessandro Nazaré. Alessandro, no final do primeiro bloco, você estava explicando para a gente que você fez um curta-metragem chamado Amor Eterno. Sim. Inclusive, é um curta do diretor Rubens de Mello. Isso. Conta para a gente qual é o seu personagem, como que é a história. Olha só, o meu personagem é o Henrico Bauer, tá? Ele conheceu
a Eloá na faculdade e aí se uniram, teve um amor muito bonito, tá? Eu não posso falar muito por uma questão de que esse curta ele está participando de alguns festivais, né? Então eu não posso dar spoiler por conta dele, porque senão acaba até atrapalhando esse processo de divulgação e de notas e enfim, sabe como que as coisas funcionam. E é um contexto vampiresco. Ele é terror, mas ele antes do terror vem o amor. Ele é um filme muito shakespeariano, com amor, com intriga, com falsidade, com vingança. Ele é muito rico, tá? E foi muito legal ter feito esse filme. E aí a gente já pulou, né? A gente estava falando das suas peças teatrais, já pulou para o cinema. Como foi essa migração do teatro para o cinema? Então, olha só, do cinema eu tenho feito alguns trabalhos bem interessantes, graças a Deus. Eu fiz aos 45 minutos do segundo tempo com a Denise Fraga. Fiz uma participação, tá? Eu apareço bem rápido lá, eu sou um advogado. Advogado do casting lá do Cássio Gabus Mendes, eu não vou me lembrar agora o nome do personagem. Fiz também com o Bruno Barreto. Eu fiz um hóspede americano, né, que conta a história do Winston Churchill quando veio ao país. Dissonantes também, que eu fiz com o Marcelo Serrado, Luiz Miranda, e tenho feito alguns trabalhos, graças a Deus, tem acontecido, tenho sido chamado, tá? E no Dissonantes foi interessante que você fez o papel de dono de uma gravadora, né? A música não sai da tua vida. É uma coisa que ela sempre vem andando, e a vida vem imitando a arte, né? E no caso do hóspede americano, qual foi a sua participação nesse filme do Bruno Barreto? Eu era um fazendeiro, um ricaço lá também, né, que foi convidado para assistir o discurso do Winston Churchill. Aí quando ele passa, ele vem, eu converso com ele, pergunto se tudo aquilo vai acontecer, eu falo um pouco inglês, né? E então na cena aparece isso daí, eu conversando, interagindo com um ator americano, me perdoa, não vou me lembrar o nome, mas é um ator bem conhecido mesmo, mas não vou me lembrar o nome dele. E eu contracenei, foi muito interessante, foi muito enriquecedor. Esse filme, ele fala de uma expedição envolvendo ali o Marechal Rondon e o Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos? E você fez o papel de um brasileiro ou de um americano? De um brasileiro. De um brasileiro. De um brasileiro. De um brasileiro ricaço. Isso. Muito bem. Agora, foi difícil para você, né, que começou nos teatros, se adaptar para o cinema? Porque no teatro você fala ali, você tem um contato com a plateia, né? E no cinema não, você tem um contato, aqui como a gente está fazendo agora, com as câmeras, no cinema, o menos é mais. Tá? E eu ainda tenho, porque, poxa, eu tenho 5 anos de atuação. Graças a Deus, Deus tem me presenteado com vários trabalhos e eu estou aceitando todos e vou fazendo com aquela gana de principiante, que sou principiante. Poxa, 5 anos eu estou gatinhando. E eu ainda estou aprendendo ainda a me conter. Porque no teatro você solta a voz, você abre braço, porque você tem que ser visto da primeira fileira à última, e você tem que projetar a sua voz também. Já no cinema, já na TV, a câmera está estourando ali na tua frente ali. E se você abre muito, dá problema para o câmera, dá problema para a edição, dá problema. Então eu tenho aprendido a me conter, a trazer um pouco disso, que é difícil, é uma outra linguagem, né? Sim, é uma mídia diferente, Total, o objetivo é diferente. total, A gente está contando diferente. história do mesmo jeito, mas o formato e o objetivo Sim. também é diferente. E no meio de tudo isso, né, você também faz peças publicitárias, comerciais, Sim, ou seja, sim. talvez assim a gente já deve ter visto você inúmeras vezes. Olha né? só. Como que isso apareceu na sua vida? O último que eu fiz foi para 99, tá?
teve até um bordão, né? Aí a conta fecha, né? Todo mundo deve ter visto, passou aí o Brasil inteiro. Descendo, eu fiz iFood, foi bem legal. Eu toco no centro de São Paulo, toco violão. Não toco nada de violão, mas a gente atua, né? A gente faz toca e canta, né? Que aí o pano de fundo, a trilha sonora é a música do Titãs, né? Comida, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão. Então eu tô tocando isso daí, que é um jinglezinho. E fiz iFood, fiz Deezer, Unimed Paulistana, Spaten. E já foi Papai Noel, inclusive, né? Fui Papai Noel. Legal que esse comercial foi um comercial que surgiu no momento que houve aquele problema com o George Floyd, não vou me lembrar o nome. Floyd, isso. E começou toda uma repercussão de vidas negras importam. Então é um comercial que foi gravado com famílias negras. O único branco que tinha lá era eu, lá de Papai Noel. E mesmo assim, se eu não me engano, acho que tinha um Papai Noel negro também. Sim, tinha. E eu estava lá também, foi um comercial muito importante que cravou meu nome na história, porque quer queira, quer não, foi um comercial até que didático, vamos dizer assim, né? Super legal. E como que você começou a fazer propaganda? Como que ela apareceu? Foi a partir da sua experiência já fazendo filmes, séries? Como que surgiu? Porque assim, você vai fazendo filmes, séries, e o seu nome vai ficando, né, gravado, o seu rosto vai ficando gravado, e os produtores de elenco, eles recebem dos brokers, né, as fotos. Então, de repente, o cara, um diretor que vai fazer, por exemplo, um comercial, eu quero um careca barbudo, cara de doido. Aí chama você. Aí o cara vai olhar assim, puto, tem um careca barbudo, cara de doido, tem um Alessandro. Então ele pega uns 3, 4 careca barbudo, cara de doido, e fala, não, mas esse aqui eu gostei e esse aqui. Edita os dois. Aí entra em contato com esses dois caras e fala, olha, você está editado não é garantia que você vai fazer. Mas você está editado, guarda essa data, tá? Beleza, aí você guarda a data e eles fazem a reunião entre eles. Eu gostei desse cara, porque esse cara é assim, o outro já... É esse cara. Aí eu sou chamado para fazer esses comerciais. Você falou que você fez, o comercial mais recente foi da 99 Táxi, Isso. né? Você faz ali um motorista de aplicativo, mas isso não é só ficção. Não. Você também trabalha como motorista de aplicativo, né? Então. Explique isso pra gente, essa conciliação de trabalhos, né? Como ator, como motorista de aplicativo. Olha só. Antes de fazer tudo isso, eu trabalhava de terno, gravata, né, no ramo corporativo de vendas. Eu era superintendente de empreendimentos imobiliários. O nome é bonito, né? Superintendente de empreendimentos imobiliários. Eu era o gerente dos corretores, onde eu sentava à mesa e negociava. E como é que tá bom para você? Quer comprar desse jeito? Serve? Vamos fechar? Era esse cara, eu era o cara da venda. Paralelamente, eu tocava à noite, porque até então não me atrapalhava. Eu ia para o pub, colocava a bateria no carro, trabalhava nos plantões até umas 7, 8 horas da noite. Pub, 10, 11 horas da noite, ia tocar, beleza. Conheci, né? Comecei a trabalhar e comecei a perder oportunidades. Aí eu falei, poxa, não vou perder oportunidade, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Isso aqui não vai me levar pro meu sonho. Não vai. Tirei meu crachá, coloquei no colo do diretor da imobiliária e falei, tchau, tô saindo. Mas você vai pro concorrente, né? Falei, não. O que você vai fazer? Você é ator. Ele olhou. Como assim? Atuar. Nem sabia que eu ia fazer nada, mas eu tinha que dar esse pontapé e sair. Tirei o crachá, coloquei no colo do meu diretor e falei, caraca, o que eu vou fazer agora para pagar minhas contas? Uber. Porque o Uber, eu tenho... Uber a gente fala genericamente, né? Aplicativo. Você tem a liberdade, eu estou dirigindo, meu telefone toca ali, corre para cá, vem fazer uma figuração. Agora, desliga e vou. Sim. E agora já entendendo, né, como que você consegue aí sobreviver dentro de toda essa situação, porque às vezes tem trabalho, às vezes não tem trabalho, como você mesmo disse. Sazonal, né?
Você conseguiu trabalhos importantes aqui em séries, né? Essa série americana que a gente falou no começo, Sim. né? Que trata aí de um período super Que honra interessante, pra mim, né? cara, Da que a honra. chegada dos americanos da Guerra de Secessão, né? A Guerra Sim, Civil nos Estados sim, Unidos, ali sim. no século XIX. Conta um pouco pra gente, né, o que é possível contar, porque ainda não estreou, né? Então, Fala sobre o seu personagem. existem contratos que a gente não pode, né? Não pode estar falando, passível até de ser processado e tudo mais, né? Material, como se fosse material industrial, né? Vai sair ainda. Mas o que eu posso abrir é que é o seguinte, meu personagem chama Bill. Bill é um ex-confederado americano, 1870, que quando terminou a guerra ele foi chamado para trabalhar na fazenda da Sarah Miller. Tá? Lá aconteceu um assassinato e tem todo um desenrolar disso daí, tá? O protagonista é o Caco Ciocler. Também trabalhei com a Zezé Mota, maravilhosa. Então trabalhei com atores fantásticos, com atrizes fantásticas que a gente vê em novela da TV e eu no meio desses caras todos e fazendo amizade e trabalhando de igual para igual, cara. Ali foi, né, um momento mágico da minha vida, tá? Tá brincando com o Caco Ciocler, tá bagunçando com ele, porque fora das câmeras a gente é aquela Foram loucura. 2 meses de gravação, 2 né? meses É de bastante gravação, tempo. acabou a gravação poucos dias atrás aí e foi doído, cara, foi doído, você fica órfão. Agora mesmo eu tô em pânico, falei, e agora, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tem umas sondagenzinhas aí, pode ser que tá passando alguma coisinha aí, mas penso, porque a vida do ator é isso. Terminou, beleza, e agora? E tem também, só para a gente não esquecer, você participou, né, das aventuras de José e Durval e também teve ali uma participação num episódio da Família Paraíso, né? Sim, sim, sim. Comentar com o Globoplay. O Globoplay, né, um Brooker que já trabalha comigo, ficou sabendo dessa série e uma exigência do Chitãozinho Chororó, que era o mentor também, a história dele, né? Que ele queria que o ator que fosse desempenhar o músico, que pelo menos tocasse de verdade o instrumento. Então eles começaram a buscar músicos. No meu caso, tem esse cara que é baterista. Eu mandei um vídeo, o Chitão viu e já logo aprovou, né? Tava tocando uma música chamada Tom Sawyer do Rush. É uma música extremamente difícil, eu sou tinhoso, né? Aí beleza. Ele, pá, eu quero esse cara. Eu quero esse cara. Não sei se eu pareci com um batera numa história deles ou se ele por conta da música. Mas ele chamou e falei, não, você acha que se ele tá tocando Tom Sawyer, ele vai tocar a música sertaneja. E eu fiz lá, foi gravado há muito tempo. Né, mas a minha participação foi 4 dias. Fui para Jaguariúna, ficamos lá numa fazenda, que eu acredito ser a fazenda deles, mas até então ninguém me confirmou. Aí ficamos lá hospedados, lá no hotel, lá e hotel, gravação, gravação, hotel. Hotel, gravação, gravação, hotel. E foi muito, muito enriquecedor. A gente já praticamente está no final do programa. Eu queria que você falasse para mim se tem alguma novidade, alguma coisa aí no forno para sair. Então, olha só. Vai acontecer teatro, tá? Eu não consigo ficar sem palco, seja ele tocando, seja ele atuando, não consigo, é uma coisa que é latente, eu não posso parar. E tá pra vir um filme aí, cara. Tá pra vir um filme muito bacana, óbvio que eu não vou poder abrir muito, porque é questões contratuais, né? Mas é um filme que é antes do descobrimento, mas um filme de época, tá? Esse filme conta a história das Índias e Camiabas. Que eu vou ser um pirata que mata índio. Vai ser ruim, cara. Vai ser ruim. A barba já está crescendo já para ser esse pirata. Então, quer dizer, tem todo um aparato, tem toda uma verdade cênica também para estar fazendo esse filme. Legal, legal. Foi um prazer receber você no Ponto de Vista, Alessandra. Passou muito rápido. Conversa boa é assim, voa. Ave Maria. Desculpa o falador aqui que você dá a letra... Eu vou trazendo e adoro e eu amo fazer isso. É uma coisa que eu vou fazer pro resto da minha vida e eu falo com verdade, porque assim, tá no palco, tá atuando, é o meu negócio, tá? E para quem sonha em fazer isso, cara, você vai receber não, cara, você vai receber não.
dane-se, toca o barco, vai, se joga, faz. Porque a vida é curta, cara, a vida é curta. Recentemente morreu um amigo que não fez nada da vida e aí morreu, acabou. Deve estar num outro plano, beleza, mas nossa vida aqui ela é muito breve. E se a gente não se jogar e fazer as coisas que ama, o que valeu a vida? É isso aí. Bom, já agradeci você, agradeço também a audiência, você que ficou com a gente acompanhando o Ponto de Vista e te convido para assistir as próximas edições do nosso programa. Até lá!